segunda, a fé humana e a fé divina. Essa então a gente lê, a gente já sabe até de cor. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Mais uma vez, casa magnetismo com fé. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. E aqui vem o tiro de misericórdia. Se todos os encarnados, portanto já não são mais nem todos os espíritas, todos os encarnados, se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade, não a boa vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, eu vou pedir o favor de vocês para nós lermos juntos esse final de frase, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso não foi dito pelo senhor Allan Kardec, isso foi dito pelo Espírito protetor dele. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo. O magnetismo é uma força humana, é um poder humano. Qualquer um pode desenvolver, nós podemos levar isso adiante. Se nós acreditarmos nisso, nós descobriremos que isso não passa do desenvolvimento das nossas faculdades. E aí fica a pergunta, então por que nós não temos conseguido? Porque não temos prestado atenção no que está na própria codificação, no que está nos livros básicos. E olha que eu estou falando o tempo todo que a gente deveria ter como básico todos os livros de Allan Kardec. Mas mesmo naqueles mais simples, como o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como alguém dizer que ele não disse isso desse jeito. A entonação é muito forte. O fluido é do homem, e o homem é quem tem a força, o homem é quem tem o poder, o homem é quem tem tudo. E nós acreditamos nisso? Não acreditamos. E por não acreditarmos, não fazemos. E aí ficamos o quê? Discutindo coisas pequenas. Ficamos discutindo o eu acho, o sempre foi assim, o guia disse. Tudo bem, ótimo, é ótimo ter guia, é ótimo ter instrutor, é ótimo ter dirigente, é ótimo ter casa, é ótimo ter tudo. Mas se somos espíritas, temos a obra de Allan Kardec na base. E a gente desrespeitar a obra de Allan Kardec é algo muito grave. Eu desrespeitar por não conhecer vai pesar menos nos meus ombros. Mas quem é que pode dizer que não conhece essas mensagens? Quem nunca ouviu falar na questão 555 do Livro dos Espíritos, na questão 33, que fala de que tudo está em tudo, e que Allan Kardec vai buscar um exemplo de magnetização de água, para já ali no começo da codificação dizer que nós temos o poder disso tudo, que basta que nós tenhamos vontade, é uma ação de vontade, e nós ficamos simplesmente acomodados num mundo em que hoje nós estamos vivendo e convivendo com doenças gravíssimas, o próprio Alzheimer. Quem tem um parente com Alzheimer sabe o quanto isso é doloroso, é sacrificante. Pessoas com escleroses, uma esclerose lateral amiotrófica, em que a pessoa até o último instante está com total lucidez e vai perdendo todas as suas forças, todas as suas energias, e morre porque uma hora simplesmente o sistema entra em colapso e você para de respirar. Você totalmente consciente. E ninguém faz quase nada para isso. Doenças graves em crianças recém-nascidas, e a gente fica dizendo que a medicina deveria já ter descoberto, mas se não descobriu, por que não nós? Até quando a gente vai ficar tão lento nessa busca dessas soluções? Não, mas o trabalho de um centro espírita é de ser uma escola. Sim, mas estamos ensinando o quê? Que não estamos ensinando Allan Kardec. Não, mas nós temos o curso A, o curso B, o curso C, o curso D, ótimo. E os livros? Não precisa de livros, só de apostilas. Será que isso é tão bom assim mesmo? Será que as apostilas de hoje já substituem mesmo essas obras? Será que revista espírita é um negócio apenas para enfeitar prateleiras? Será que o livro dos Espíritos é para ser lido como a gente tem lido?
E se eu disser que lá no Livro dos Espíritos nós temos a maior lição de inter-relação pessoal, e que se nós prestarmos atenção lá no Livro dos Espíritos, descobriremos que o maior problema que nós temos, e portanto a melhor solução que nós temos para os problemas de relação pessoal, estão numa ciência chamada magnetismo. Está lá no Livro dos Espíritos. Mas a gente não vê ninguém falar isso em palestra, ninguém vê ninguém comentar isso com esse enfoque. E aí estamos fazendo o que com o magnetismo? Estamos querendo dizer que o magnetismo é apenas passes, que passes é apenas imposição, e que imposição, e aí acaba tudo. E aí estamos ficando sem essa ciência, a troco do que? Não tem problema, vamos trocar o magnetismo, mas pelo que a gente está trocando? A filosofia espírita, a gente está trocando ela pelo quê? Nós temos tantas dificuldades para entender o Evangelho. Jesus disse, perdoai ao próximo. Aí Pedro, num momento extremo, puxa a espada, arranca a orelha do soldado. E Jesus, em vez de dizer para o soldado, perdoa-o, Jesus disse para Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que Jesus era esse que dizia perdoa e ao mesmo tempo dizia para você não tem perdão? Como é que a gente entende isso se nós não começarmos a ver dentro da grandiosidade que é o próprio Evangelho de Jesus? A gente vai ficar perdido nesses dias, porque com Jesus a gente já fez isso, e há milênios. Se a gente não cuidar, vamos fazer isso com o Espiritismo. Hoje nós temos a reencarnação como a grande imagem do Espiritismo. Imagem do quê? Da lei de Talião. Por quê? Porque quando alguém nos fala, fulano é cego, é coxo, e tudo acontece errado, é porque na outra vida fez tudo de errado. Ótimo. E aquela pessoa que é linda, rica, maravilhosa, tudo na vida dela dá certo, de onde veio isso? Aí a lei da reencarnação não explica. Então a lei de reencarnação é lei de punição apenas, não é mais lei de amor, não é lei de reparação. E onde é que nós temos responsabilidade nisso? Toda, porque nós estamos perdendo a base. A gente está aprendendo no Espiritismo de palestras, de ouvir dizer, e não estamos indo buscar na origem onde está o princípio de tudo. Quando a gente diz assim, é possível que hoje eu esteja sofrendo por algo que eu não fiz ainda. A gente diz, mas isso não pode. Como não pode? Quer dizer que eu não posso sofrer hoje um débito que eu nunca contraí em nenhum lugar? Não. E aí a gente se lembra, pois no Evangelho tem as causas passadas das aflições e as causas atuais. Mas o sofrimento, o que é que tem um sofrimento? O sofrimento é apenas um sinal de alerta. Se você está correto, você não precisa de sinal de alerta. Tem um amigo que disse recentemente numa palestra, eu estava fazendo um curso de filosofia, e ele dizia, e o professor de filosofia dizia que se não fosse o sofrimento, a gente não seria feliz, porque só através do sofrimento a gente chega à felicidade. E eu cheguei então para o meu professor e disse, professor, se eu pegar um martelo e der uma pancada violenta na cabeça do meu dedo e doer muito e eu sofrer com isso, o senhor acha que eu vou ser feliz? E aí de repente a gente não começa a repensar os nossos conceitos. A reencarnação atende a um princípio, amor e justiça. Mas do jeito que a gente tem ensinado, é uma lei de Talião, é a lei de punição. Hoje o umbral nosso nada mais é do que um inferno modificado. Tem pessoas que se ofendem comigo quando eu digo, inclusive tem um dos meus livros, uma crônica com esse título, eu não vou para o umbral. Tem gente que fica com raiva, mas você acha então que você vai para onde? Eu sei lá, mas eu vou para um lugar muito melhor. Eu não perdi nada no umbral, não tenho compromisso com o umbral, não gosto de lá, eu vou fazer o que lá? Mas todo mundo vai. De todo mundo não, eu não vou. Se você quiser ir, faça bom proveito. Mas André Luiz foi bem feito que ele tinha ido mesmo. Devia ter ido. Ele fumava, ele bebia, ele prevaricava dentro de casa. Vá para lá mesmo, é para lá que você tem que ir. Eu não vou. E um dia eu estava no Rio de Janeiro, uma pessoa levantou a mão e eu disse, meu Deus, lá vem. E para nosso lar, eu digo menos ainda. Ele disse, mas por quê? Eu digo que nosso lar é aqui em cima do rio, com tanto tiro aqui para cima, vou não, eu quero ir para outra colônia, nem nosso lar eu quero, estou fora.
Mas por que isso? Eu estou brincando, mas isso é um assunto sério, sabe por quê? Porque a gente está começando a sair do que é espiritismo. A gente está começando a cometer os mesmos deslizes, se bem que eu não estou aqui para analisar o desvio do espiritismo, ou o nosso desvio, mas para ver magnetismo, mas não deixa de ser recorrente isso. Nós temos que pensar, estamos fazendo o que do espiritismo? O espiritismo é grandioso demais. Tem um expositor baiano que ele diz, Clóvis Nunes, que ele diz que o espiritismo é uma doutrina de gigantes, repousada em ombros de pigmeus, e ele tem razão. Nós somos pigmeus carregando uma doutrina grandiosa demais. Pelo menos deveríamos ter a sabedoria de buscarmos alavancas para poder sustentar o peso dessa doutrina. E a maior alavanca que a gente poderia ter era ter segurança na obra básica, ter a segurança de Kardec. Kardec é muito seguro, esse homem é impressionante. Quanto mais eu leio Kardec, mais eu admiro. Ele parece que ele já sabia o que era física quântica, ele já sabia o que era a teoria da relatividade, ele parecia já saber tudo, porque no tudo está em tudo. Aquilo dali, a gente não percebeu o que hoje, até hoje, se fala das mais modernas teorias da física, estão ali no tudo, está em tudo, e ele pegou no ar uma resposta tão óbvia e ele deslindou para a gente. Por que a gente não pega o exemplo de Allan Kardec? Filosofemos um pouco mais, não é filosofar, fazer frases de efeito, não. Perguntemos, investiguemos, sejamos mais científicos, e isso vai nos levar inevitavelmente a sermos religiosos. Agora, se ficarmos somente numa religiosidade de aparência, nós não saberemos nem ao menos tirar as nossas dúvidas, quiçá descobrir as coisas que estão esperando serem descobertas. Espero que ninguém tenha ficado apavorado. A partir de amanhã vai ficar mais simples, que a gente vai entrar direto no assunto. Mas eu não poderia deixar de falar essas coisas da base espírita, porque se amanhã alguém disser assim, bom, o Jacó exagerou, o Jacó isso, o Jacó aquilo, tudo bem, mas pelo menos vocês sabem onde é que eu estou me assentando, em quem que eu estou me apoiando. E eu garanto, esse é um banco bom, dá para sentar muita gente nele. Nos apoiemos em Kardec. Muitíssimo obrigado pelos senhores terem vindo. E amanhã, como eu já estourei aqui o horário, amanhã eu canto uma musiquinha para vocês verem que além de falar eu também canto. E eu tenho certeza que teremos bons momentos, muito bons momentos de reflexão, de tirar dúvida, de trocar dúvidas, que eu acho que é o que mais vai acontecer. Eu tinha dúvida disso, agora que esclareceu, agora aumentou para esse tamanho. E eu vou ficar super feliz se quando terminar no domingo, vocês tiverem muito mais dúvidas do que as que têm hoje. Vamos esclarecer essas que estão aí. E seguramente virão outras bem maiores. E se vocês cuidarem delas, daqui a pouco nós seremos um time extremamente produtivo e vitorioso. Deus os abençoe a todos, muito obrigado, e eu devolvo a